Tiago, a gente falando desse caso que é lamentável e que chamou muita atenção desde a premiação da Copa do Mundo Feminina, envolvendo o presidente da federação, que choca muita gente porque, assim, é aquela coisa do machismo estrutural que é muito falado na sociedade, mas diante de inúmeras câmeras, ainda assim, um dirigente com um cargo desse tamanho, num evento desse tamanho, as pessoas parece que se sentem autorizadas. É impressionante. Queria que você trouxesse atualizações desse caso, por favor. É isso, né? É só para comentar um pouco do que você falou, é a sensação de, primeiro, de achar que não está fazendo nada errado, e segundo, da impunidade, né? É só isso que leva uma pessoa a tomar a atitude que o Luís Rubiales, presidente da Federação Espanhola, tomou no domingo, uma atitude que tem causado muita indignação aqui na Espanha, né? O Miguel Galán, que é foi o primeiro a fazer a denúncia, que é o presidente da Federação do Conselho de Técnicos de Futebol da Espanha. Tive a oportunidade de conversar com ele agora há pouco, a gente vai ver o conteúdo nos próximos dias no UOL, mas ele apresentou uma denúncia de agressão sexual, né, do presidente da federação contra a jogadora, contra a Jennifer Hermoso. O SUMAR, que é um partido político aqui da Espanha também, um dos partidos mais importantes aqui da Espanha, foi o quarto mais votado nas últimas eleições, deve fazer parte do governo do Pedro Sánchez, também apresentou uma denúncia ao CSD, que é o Conselho Superior Desportivo da Espanha. Com essas duas denúncias, o CSD poderia levar, e a tendência é que leve esse caso ao Tribunal Superior dos Esportes daqui da Espanha, e o Rubiales poderia ser demitido, né? Poderia ser retirado do cargo por esse Tribunal Superior dos Esportes aqui da Espanha. Isso é uma tendência, a pelo menos que ele seja julgado. O presidente da Espanha, o Pedro Sánchez, o primeiro-ministro da Espanha, que é o que eles chamam de presidente do governo, ele também falou a respeito. Ontem ele encontrou as jogadoras, né, na sede do governo da Espanha, e ele falou a respeito, falou que a situação que o que fez o Rubiales é absolutamente inaceitável, e que é esse tipo de situação que mostra que a Espanha ainda está muito longe, que tem muita coisa para fazer ainda em tudo que a gente pensa, né, em tudo que a gente quer de igualdades entre direitos, enfim, de igualdade entre homens e mulheres. Então, o Pedro Sánchez, o presidente da Espanha, entrou nessa dividida aí com o Rubiales. Nos próximos dias, o governo espanhol vai trabalhar para tentar tirar o Rubiales do cargo. Então, é uma atitude dele que, por mais que ele, naquela hora ali, parece que ele imaginava que não ia, que ia ter uma impunidade, né, que não ia causar nenhum problema para ele, essa atitude pode custar o cargo do Luís Rubiales. Felizmente, porque talvez até seria até o mínimo nesse caso. A gente está falando de um assédio sexual no meio de uma premiação que deveria ser um momento marcante, positivamente falando, para uma jogadora que ganha uma Copa do Mundo Feminina. Você imagina, o ápice de uma atleta de alto rendimento de qualquer esporte, você ganhar a principal competição de clubes e ter que passar por essa situação. Ela depois chegou a comentar, inclusive, numa transmissão ali no vestiário, né, que não gostou do que aconteceu, mas que não sabia muito como agir diante da situação completamente inusitada. A Jenny Hermoso falou sobre isso. No momento da entrega das medalhas do título da Espanha, aconteceu esse fato lamentável envolvendo o presidente da Federação Espanhola, Luís Rubiales. Dá para ver pelas informações do Thiago Arantes, direto de Barcelona, na Espanha, a dimensão que o caso está tomando, inclusive com o governo, então, agindo firme. Você acha que é coisa para resolver nos próximos dias, semanas, ou algo que se arrasta muito ainda, Thiago? Olha, não dá nem para se arrastar tanto, porque a Espanha está num período de definição do governo, né? Então, é possível que daqui a alguns meses o governo seja diferente, né? O presidente seja outro, ou que a gente tenha outras eleições. Então, é uma coisa que politicamente tem que se resolver mais rápido. O que a gente conseguiu descobrir aqui é que o Rubiales ligou para todos os presidentes das federações locais para convocar uma reunião de emergência para sexta-feira, e o governo espanhol também convocou uma reunião de emergência para sexta-feira, uma reunião extraordinária para tratar do assunto. Então, assim, não é certeza, claro, a gente nunca pode trabalhar com certeza nesse tipo de caso, mas uma definição pode acontecer, inclusive, essa semana. Daqui a 2 dias a gente pode ter já alguma primeira notícia sobre a permanência ou não, ou essa demissão do Rubiales da Federação Espanhola. Vamos ficar ligado nesses desdobramentos, então, nos próximos dias. Arantes nos informando que podemos ter desdobramentos muito em breve. Só uma lembrança que é importante, ainda evidentemente lamentando que é um caso
também envolvendo violência contra a mulher. O Daniel Alves, o Thiago Arantes vem trazendo informações desde o final do ano passado até hoje, está detido na Espanha desde que foi acusado desse caso de estupro. Então, mostra a maneira com a qual a Espanha está lidando com casos de violência contra a mulher, Thiago. É isso, né? O caso do Daniel Alves, ele, por todos os indícios que a gente tem, ele, claro que é uma tipificação até diferente, né? Ele é mais grave, mas o que aconteceu no caso do Rubiales é grave também, é considerado um delito também. A questão é que é muito possível que isso não vá para a esfera penal, né? Para uma esfera de poder causar a ele algum tipo de sanção, de uma prisão, de algum tipo de sanção mais forte, porque não houve uma denúncia por parte da parte agredida, no caso, né? A Jennifer Hermoso não apresentou nenhuma denúncia, pelo menos por enquanto. Então, o que a gente tem é essa possibilidade do Rubiales perder as funções dele que o levaram até ali, né? Perder o status que ele tinha para estar naquela posição naquele momento, no caso, o status de ser presidente da Federação Espanhola. Além do beijo forçado, né, sem consentimento na jogadora, tem uma outra atitude dele que também causou muitos problemas aqui, que ele estava ali no camarote, ele estava ao lado da rainha, né, da Espanha, e ao lado de uma das princesas, das infantas, que eles chamam aqui, filha do rei e da rainha da Espanha. Quando a Espanha vence o jogo, que a árbitra apita ao final do jogo, ele coloca a mão ali nos genitais, né? Então, assim, fazer um gesto absolutamente neandertal ali, ao lado da rainha do país e da princesa do país. Eu posso ter todas as minhas reservas quanto à monarquia e à monarquia espanhola, mas existe uma coisa chamada decoro, chamada educação, que, independentemente de qualquer tipo de opinião que a gente tenha a respeito dessas figuras políticas, a gente tem que ter um mínimo, né? A gente exige um mínimo de alguém que é um dirigente em uma posição tão importante, a gente exige um mínimo de decoro e de educação. E o Rubiales não teve nenhum dos dois, e o que ele fez depois, obviamente, foi muito pior do que isso. É só ilustrando que ele já vinha de uma sucessão de atos absolutamente abomináveis, e acabou essa sucessão com um ato que é não só abominável, como também é um delito. É o que o Thiago falou, né? O Thiago Arantes, direto de Barcelona, que conhece muito mais e está vendo essa repercussão do ambiente, ainda mais para um cara na posição que ele ocupa, né? Um dirigente com a importância do cargo que ele tem na Federação Espanhola.